Em certas oportunidades eu tenho dito aqui que mais do que entrevistar pessoas, personalidades e gente que produz, quando uma dessas personalidades que produz e é uma excelente pessoa, ainda por cima é meu amigo de infância, olha lá, hein? O tempo passa, 60 e poucos anos de amizade, a alegria é redobrada. Então hoje é um dia especial para nós aqui de Menorá na TV, porque nós estamos recebendo um grande amigo, Nelson Oinef, a quem eu saúdo, ele que é diretor, produtor de cinema e televisão, jornalista, e que acaba de lançar o filme Calbi. É com muita alegria que a gente recebe você aqui, Nelsinho. Você está em casa, querido? Olha, alegria toda minha, né? Todo dia que eu tenho a chance de estar com um amigo de 60, você falou 60 e poucos anos, 60 e muitos anos, entendeu? Então eu não conheço muitas pessoas que possam ter o privilégio de manter durante 60 e tantos anos uma amizade permanente. Então é um prazer incrível estar aqui batendo papo com você. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Nelsinho, tantos anos e maravilhosos. Primeiro, Melo e Souza, CIB, depois a vida, a universidade, as coisas que aconteceram para nós todos, filhos, e as obras que você vem realizando e que são espetaculares. A última, um filme sobre a vida de Calbi. Por que é que você escolheu Calbi para focalizar, para focar e para contar a história dele para o brasileiro? Obrigado, Vaninho. A escolha do Calbi, na verdade, quando eu comecei a fazer filmes para cinema, documentação, aquilo veio da esteira de um longo trabalho que eu vinha fazendo de documentário na televisão, de uma forma muito especial, um programa chamado Documento Especial, que tinha um caráter muito polêmico, ao mesmo tempo inovativo, e outros, mas de uma forma especial o documento. Quando eu comecei a fazer filmes para cinema, eu pensei em fazer como se fosse uma continuação do documento especial. É isso que eu sei fazer, eu sou jornalista, então fiz filme sobre Santos Dumont, fiz um filme sobre o Chacrinha, um filme sobre o Paulo Francis, e eram filmes de natureza muito diferente, Rony. Por exemplo, o Paulo Francis foi o meu melhor amigo ao longo de 20 anos. A gente tinha uma amizade diária ao longo de 20 anos. O Chacrinha eu nunca conhecia. Santos Dumont, evidentemente não. Mas há um vértice nisso, que é a transgressão. O que me interessava em todos esses personagens era a veia transgressora deles, né? E as coisas foram ficando boas, né? Eu tenho muito orgulho desses filmes. E eu me lembro que há muitos anos havia um barzinho em São Conrado, esqueço o nome, já não existe mais. E eu fui ver o show do Calbi com uma menina que eu estava saindo, como se diz hoje, eu estava ficando. E vimos o show do Calbi, ao longo de 2 horas, e eu fiquei impressionado. Eu tinha 20 e poucos anos, e quando acabou, eu estava apaixonado por essa menina, né? E eu disse, eu vou fazer um documento especial sobre o Calbi. Eu estava fazendo um documento especial na época. Mas pouco tempo depois eu disse, não, um documento é pouco, Calbi, não vai dar, vai ser insuficiente. São 44 minutos de produção, então eu esperei um pouco. E aí eu vi que chegou a hora.
E então, quando eu estava fazendo o filme sobre Chacrinha, eu comecei a negociar a feitura do Calbi. E é muito interessante que o Calbi tem uma empresária chamada Nancy Lara, que na verdade ela é tudo, ela é quem cuida do Calbi, ela é empresária, babá, é fã. E foi muito difícil o processo de convencimento, entendeu? Isso levou muito tempo. Ele não queria? Não, não é ele, é a Nancy. A turma não queria, a Nancy. É a Nancy. Ela tem ciúmes. Ali a Nancy, não é que ela tenha ciúmes, mas a Nancy fala pelo Calbi. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu levei 3 anos fazendo um filme sobre o Calbi, eu não tenho o celular do Calbi. Então tudo é via Nancy. E aí estava difícil convencê-la, até que houve um momento que nós estávamos lançando o Chacrinha lá em São Paulo, e a distribuidora, a Imovision, preparou uma grande festa, uma boate, que era a Boate da Moda lá em São Paulo, não sei o nome. E então eu disse, eu vou convidar a Nancy para o meu camarote. Eu sabia que os holofotes iam estar ali em cima de mim, e eu convidei a Nancy. E eu acho que naquele momento... Você fez um gol. Eu fiz um gol, né? Eu disse, Nancy, você está vendo isso assim? Vai ser assim. E eu acho que ali ela passou a confiar mais em mim, ela passou a ver que a coisa era séria e tal. E o tempo mostrou, quer dizer, o filme mostrou que eu estava certo em 2 coisas. Primeiro, ao escolher o Calbi como tema de um filme, e segundo, que um programa de televisão era completamente insuficiente para abranger o Calbi, né? Eu tenho ido incógnito, assim, ver algumas sessões do filme, e todas que eu vou acabam aplaudidas, né? As pessoas, numa delas, me chamaram para falar para o público ali no Cine Joia, e quando eu comecei a falar, um senhor se levantou e disse assim, olha, antes de você falar, eu quero que você saiba que eu estou vendo o filme pela 3ª vez. E então isso mostra, há um gosto de quero mais, e esse gosto de quero mais, Rony, se deve exclusivamente ao Calbi. É impressionante a grandeza da obra do Calbi, e ainda que eu tivesse feito um filme de 3 horas de duração, a gente veria, poxa, ainda podia ter colocado isso e aquilo. Ô Nelson, o Calbi, que tem hoje 84 anos de idade, talvez, eu não sei quando foi que você finalizou o filme, mas quando o filme foi finalizado, ele tinha 84 anos de idade, pode ser que tenha sido esse ano, de 2015, é isso? Foi, é isso mesmo. Então ele tem 84 anos de idade e ele canta com uma voz de cara de 20 anos. Como é que pode um negócio desse? Como é que esse sujeito conservou a capacidade vocal dele com essa inteireza? O que você depreendeu do Calbi como ser humano? Olha, isso para mim foi uma surpresa desde que eu comecei a filmar. Agora, há uma coisa que é muito emblemática, Rony. Tem um momento dentro do filme em que vai começar um show dele e eu estou no palco junto com ele, a cortina está fechada e ele está ali se preparando, colocando o microfone, falando com o violonista, que é o irmão do Agnaldo Raiol, mas está mal, está meio acabado, está... É um momento em que, inclusive, ele canta sentado, se não me falha Exatamente, a memória. ele tá no momento cantando canta sentado. Mas o que acontece, Rony, é o seguinte, o produtor musical dele, o Thiago, diz assim, olha, são 3 sinais, tal, teatro. Era o Teatro Net Rio. E toca o primeiro sinal, o segundo sinal. Quando toca o terceiro sinal,
aquele cara se modifica completamente. Aquele Calbi caído, acabado, mal, ele se transforma, mágica, parece efeito especial. Parece efeito especial. Ele se transforma num garoto de 20 e poucos anos, com aquela voz extraordinária. O Calbi, até o título do filme, Rony, vem um pouco disso. O Calbi é um cara que desafia o tempo, ele está sempre começando. Isso começa até na maneira como ele se cuida, nas inúmeras operações plásticas que ele faz, o guarda-roupa dele que se renova todo ano, né? Então esse momento em que aquele Calbi meio acabado se transforma num Calbi jovem, a cortina abre e você tem ali aquele cantor inacreditavelmente afinado, potente, é uma coisa mágica. Que canta num inglês espetacular, Fala... canta Frank Sinatra, fazendo a gente sentir que está diante de um... New York, melhor do que o Sinatra. Exatamente isso. E ele tem uma pronúncia em inglês Ele morou nos Estados Unidos há um tempo? Ele morou nos Estados Unidos, em 57. Ele fez um filme em Hollywood, o Jamboree, que está lá no filme também. Correct introduction of rock. Listen to me, cause I'm gonna start. Take the left again, and get ready, cause I'm gonna begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rock on the baby, rock on the baby. Stop every get, stop everything, then get ready, cause I'm gonna begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rock on baby, rock on baby and me. Rock on baby and me. Rock on baby and me. E ele é um cara, o Rony, isso é interessantíssimo. Aos 84 anos, ele estuda todos os dias, todos os dias. Então ele acorda à tarde, né? Acorda depois do meio-dia e vai estudar. Ele não sai à noite, não vai a boate, não vai a bares, não bebe uma gota. A vida dele é estudar música, né? E expressar aquilo que ele estuda. Isso é uma coisa extraordinária. Você acha que o espectador, aquele que vai ao show do Calbi, aquele que conhece a música do Calbi, o sujeito que tem o disco do Calbi em casa, ou seja, o brasileiro dá valor ao Calbi Peixoto, que é um patrimônio nacional de primeiríssima grandeza, que pode ser comparado a grandes intérpretes internacionais e universais de todos os tempos. O brasileiro sabe o que ele tem nas mãos? Isso é interessante, isso é de alguma forma discutido dentro do filme. O Ricardo Cravo Albim fala isso, o Henrique Veltman também fala isso. Ambos dizem que o Calbi teria uma carreira internacional. O Agnaldo Timóteo também diz isso, que o Calbi teria uma carreira internacional extraordinária, que o Calbi deveria ter sido orientado para uma carreira internacional. Há uma polêmica aí envolvendo o empresário dele na época, o de Veras, e o Calbi acabou orientado para uma carreira nacional. Teve em Hollywood, fez o Jamboree, gravou 1 ou 2 discos lá, mas a verdade é que ele não aconteceu nos Estados Unidos. Tanto não aconteceu que ele voltou para o Brasil, assumiu o lugar dele, como diz o Cravo Albim, assumiu o cetro dele,
e se transformou no maior cantor brasileiro. Eu acho que o brasileiro percebe, eu tenho visto, eu gravei muitos shows dele, então vi desde um público bem mais velho até um público muito jovem, casaizinhos de 20 anos. Eu acho que esse público percebe que ali na frente está um fenômeno, está um dos maiores cantores do mundo, está uma voz incomparável e está, como você disse, um artista de 84 anos que desafia o tempo. Uma das coisas incríveis que a gente toma contato e conhecimento e liga um assunto no outro é a questão da indumentária dele. Ele se espelhou no Liberace, que era um tremendo pianista e cantor, também intérprete americano, que cantava música popular americana e que se vestia todo de lantejoulas e brilhos e coisas dessa natureza. Até há pouco tempo passou um filme sobre a vida do Liberace com Michael Douglas, se não me falha a memória. Michael Douglas e Matt Damon. É um show de filme, enfim. E o Calbi também se espelhou nessa figura para poder se vestir e aparecer nos seus shows. Como é que isso bateu para você? Olha, o De Veras, o empresário do qual nós estamos falando, ele foi muito ousado. Quando ele pegou o Calbi, para você ter uma ideia, a primeira coisa que ele fez foi arrancar todos os dentes do Calbi. Ele tinha 20 anos na época. Aquilo podia ter sido fatal para o Calbi, mas ele achou que a arcada dentária dele seria melhor de uma outra forma. Arrancou todos os dentes de um garoto de 20 anos, colocou a prótese, criou um fato que é o seguinte: eles contratavam umas moças para ir na Rádio Nacional e puxar a roupa dele e descosiam a roupa dele, de tal maneira que chegavam as meninas e tal, o Calbi puxava a manga, puxava o casaco, o terno se descosia. Já na terceira semana, isso não era necessário. As moças iam naturalmente fazer isso. E uma das coisas que o De Veras fez do Calbi é exatamente criar um tom mais extravagante, achar que o Calbi deveria se vestir de uma forma um pouco mais extravagante. E isso funcionou muito bem. Você vê que hoje nós não conseguimos dissociar o Calbi dessa indumentária mais extravagante, porém de muito bom gosto. É um negócio curioso isso, né? E há uma loja aí em Copacabana, na Barata Ribeiro, esquina de Hilário de Gouveia, que prepara todos os anos um guarda-roupa especial para o Calbi. O Calbi, então, ele criou essa indumentária extravagante, mas ele é absolutamente elegante. E elegante em tudo, né? Elegante no vestir, elegante nos gestos, elegante na maneira de falar. O Calbi é um homem muito elegante. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Nelson Oinef, ele que acaba de lançar como diretor e também produtor um filme sobre a vida do Calbi Peixoto, depois de já ter lançado Paulo Francis, Santos Dumont, Chacrinha, e também de ter produzido e dirigido Documento Especial, que foi um programa de televisão que marcou época na televisão brasileira e, para quem conheceu e viu e se lembra, foi um dos grandes espetáculos que a TV nacional proporcionou ao nosso público. Já já voltamos, Nelson Oinef em Menorá na TV. Ô Nelson, vamos falar um pouquinho da nossa vida, que eu acho que isso é bacana, isso é interessante, e o público gosta de saber quem nós somos, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo e por quê. Uma das boas lembranças que eu tenho da nossa relação de amizade de tantos anos foi a nossa participação naquele time de futebol no CIB
chamado Flamenguinho. E depois também no Maracanã, todas as centenas de milhares de vezes que nós fomos assistir o Flamengo jogar, desde a época do Dida, passando por Silva, chegando no Zico. Como é que você se sente como carioca, rubro-negro, judeu e com a profissão de jornalista, com essa vasta obra que você tem demonstrado aí, oferecido à população brasileira? Olha, Rony, eu tive uma longa passagem pelo jornalismo esportivo, você se lembra disso? Em 1972. Você começou no jornalismo esportivo, objetivamente, como profissional formado. Não exatamente. Eu comecei a história é muito curiosa. Em 1967, o Jornal, que era um jornal importante no Rio de Janeiro, Diários Associados, ele criou às quartas-feiras um suplemento chamado Suplemento Jovem, que era para atrair um público mais jovem para o jornal. E chamou alguns garotos de 18 anos para fazer esse suplemento. E olha só coisa interessante, éramos eu, o Luiz Gleiser, com quem eu encontrei anteontem no Cervantes, que hoje é diretor da Globo, Márcio Guedes, que é um botafoguense, que estudou no Melo e Souza conosco, mas num ano posterior. No ano posterior. Ele era mais velho um ano. Exatamente. E é um queridíssimo amigo e grande cronista esportivo. E foi feito, então, o suplemento jovem. E eu perguntei, mas para vocês querem que eu escreva aí? Mas vou escrever sobre o quê? Aí alguém virou assim e disse, olha, você gosta desse negócio de cinema? Então escreve sobre cinema. Mas aí foram acontecendo coisas interessantes, sabia, Rony? Por exemplo, na segunda ou terceira semana, eu tinha um grande amigo, que já morreu, chamado Marcos Lopes Chaves. O Marcos um dia me disse, olha, Nelson, você gosta desse tal de Chacrinha? Porque gostar de Chacrinha na época era uma vergonha, era igual como novela era antigamente. Então nós somos dois envergonhados, porque eu também adorava ele. E no primeiro dia da peça dele, eu corri lá para assistir e queria aplaudir o Stepan Essessian, que está dando um show. Está maravilhoso, né? E a gente não... Mas não era, na época não era moda gostar de Chacrinha. Quem podia gostar de Chacrinha era empregada doméstica. Ele depois do tropicalismo, ele se transformou numa outra coisa, ele foi aceito culturalmente muito bem. Aí eu fiquei fazendo o suplemento jovem e o Max me disse, olha, você gosta desse tal de Chacrinha? Pois eu vou te dizer o seguinte, em São Paulo tem um cara que dá mais público do que o Chacrinha. As pessoas fazem fila na noite anterior para ver. Eu digo, não é possível, Max. Ele disse, olha, é assim. É um cara que você não consegue imaginar. Dá um jeito de ver. Muito bem. Eu peguei e falsifiquei uma carteirinha de jornalista, fugi, peguei um ônibus à noite para São Paulo, eu devia ter 18 anos, e fui num show desse cara. Esse cara se chamava Silvio Santos. Eu voltei completamente impressionado. Ele tinha um programa na PIT de São Paulo chamado Cidade contra Cidade. Tinha outros programas. E eu voltei impressionado, cara. E escrevi uma matéria de 2 páginas, 67, dizendo, olha, em São Paulo tem um cara que é impressionante, um cara é um gênio e tal. Muito bem, esse cara depois comprou um espaço na Globo aos domingos, né,
que era para fazer o programa dele e vender o Baú da Felicidade, né? E depois ganhou a concessão de uma emissora TV, depois uma rede, e é até hoje, na minha visão, o grande gênio vivo da televisão brasileira. Mas para chegar na coisa ou seja, eu não comecei na crônica esportiva, mas em 72 me chamaram para a Última Hora para ser repórter esportivo. E aí eu fui repórter esportivo, fui setorista do Flamengo, setorista do Botafogo também, e em 74 me mandaram para a Copa do Mundo, na Alemanha, né? E quando eu voltei da Copa, o editor de esporte era o Tércio de Lima. Tércio de Lima, que tinha uma passagem importante pela televisão, fazia o programa Cat, Telecat e tal. E quando eu voltei, o Tércio tinha saído do Última Hora, voltado para a TV Rio, e me colocaram então como editor de esporte. Foi engraçado que quando o Zico despontou, eu era editor de esportes da Última Hora. E eu discutia com o pessoal, eu dizia, pô, esse cara aí é um gênio, esse cara é o maior jogador do Brasil. E os caras, você tá maluco? E a gente brigava, e tinha um grande amigo meu, botafoguense, não sei onde ele está hoje, Macedo, botafoguense, falava assim, você é louco, galinho, o que é isso? Então tinha essa coisa toda. Quando o Zico apareceu, eu era editor de esportes do Última Hora. E essa passagem pela crônica esportiva, que durou algum tempo, depois em 76 ou 77, eu já era secretário de redação do Última Hora, depois editor-chefe, mas essa passagem pela crônica esportiva foi muito produtiva, muito valiosa, muito gostosa, e nós que amamos futebol, você e eu, né, você poder todo dia chegar lá e escrever sobre futebol, você no fundo, você diz, pô, é bom que os patrões não saibam, você diz, pô, eu ainda estou sendo pago para fazer isso. Ô Nelson, realmente, você quando faz o que gosta é especial. Os jogadores falam isso, os atletas. Nós somos pagos para fazer aquilo que a gente mais ama na vida, que é Claro. chutar uma bola no final das contas. Ô Nelson, como é que foi recebido pelo teu superior na primeira passagem o documento especial? Quando você apresentou o que você queria fazer, te jogaram pela janela, não? Essa é uma história muito, muito, muito interessante. É legal contar aqui, porque muitas vezes criam-se lendas. Por exemplo, isso era a TV Manchete. Criou-se uma lenda dentro da TV Manchete que o Jaquito, Pedro Jaque Capella, era o vilão de tudo, era o... Pois bem. O homem mau. Era o homem mau. A verdade era o seguinte, eu trabalhava no jornalismo da Manchete, eu dirigia o Jornal da Manchete, depois o Jornal da Manchete, segunda edição. Em 1988, teve as Olimpíadas em Seul e me mandaram dirigir as Olimpíadas. Então eu passei quase que o ano inteiro em Seul, fui, voltei. Quando voltei, eu briguei, depois das Olimpíadas, que foi um sucesso para a Manchete, um sucesso. Ficamos em segundo lugar, atrás só da Globo. Ganhamos a Band, que era o canal do esporte, como se auto-intitulava. Eu briguei com o diretor de jornalismo da Manchete, chamava Mauro Costa. E eu então peguei,
briguei, o Mauro era o diretor de jornalismo, eu era um simples diretor do Jornal Manchete, segunda edição. E eu liguei para o Jaquito. Teve que arrumar a trouxa e ir embora ou não? Foi o que eu fiz. Eu peguei, liguei para o Jaquito e disse: olha, Jaquito, o Mauro e eu não estamos mais nos entendendo, um dos dois tem que sair, obviamente sou eu, então eu estou te comunicando que eu estou saindo. E o Jaquito disse: de maneira nenhuma, você não vai sair, não sei o quê, e criou para mim um negócio chamado Departamento de Novos Projetos. Uma sala espetacular, do lado da sala do Adolfo Bloch, uma sala cheia de Manabu-Mabe, aquela vista deslumbrante para a Enseada de Botafogo. E a minha função ali era receber novos projetos, avaliar os projetos e mandar para o diretor-geral da emissora, que era o Expedito Grossi. E também criar novos projetos. E uma vez, já pesquisando, vendo coisas, eu disse: olha, eu vou fazer um negócio disso para mim. Isso é literal, Rony, isso é completamente literal, não é... Se eu vou... Não é fruto da tua imaginação, é fato. Não, é fato e é literal. Eu disse: eu vou fazer um programa, vou propor um programa que é para eles me demitirem de uma vez. Que tudo que a Manchete não gosta, eu vou botar nesse programa. Então a Manchete não gosta de criolinho tomando porrada na rua. Vou botar criolinho tomando porrada na rua. Você vai acompanhar também uma odisseia de várias horas e muitos obstáculos para o que seria a mais prosaica das diversões: ir à praia numa tarde ensolarada. Agora! Nós vamos invadir sua praia! Nós vamos invadir sua praia! Mistura sua laia! Foge da raia! Sai da tocaia! Pula da baia! Agora! Nós vamos invadir sua praia! Em 1 minuto, no documento especial. Manchete não gosta de falar de corrupção das empresas. Vou falar de corrupção das empresas. Sexo, nem pensar, vou botar sexo. Então, apresentei um projeto para o Jaquito. E o Jaquito me disse: o que você precisa para fazer esse projeto? Eu disse: preciso 1 mês e 7 ou 9 jornalistas. Ele: tá legal, te dou 1 mês e pega os jornalistas se você quiser. Eu peguei e fiz, preparamos. E aí vem uma coisa inacreditável. Nós preparamos preparamos o piloto, aí o piloto foi visto, isso foi um dos momentos de maior tensão da Manchete, da minha estada na Manchete. Reuniu-se numa ilha de edição Jaquito, Zé Wigvelder, o Mauro Costa estava lá. Bom, e acaba o piloto, em pânico, né, tremendo, o Jaquito vira-se na frente de todo mundo. Você tremendo? Eu tremendo, eu tô demitido. E o Jaquito diz a seguinte frase, isso aí devia ficar perenizado. O Jaquito diz a seguinte frase: isso é a melhor coisa que já se fez aqui dentro. Toca isso. Então esse cara, a quem se atribui a vilania dentro da Manchete, na verdade, foi quem viabilizou isso. Mas, não contente, eu fiz o seguinte, Rony, eu fiz um programa falso.
Eu disse, eu fiz o programa que eu queria botar no ar, mas eu disse, se eu mostrar esse programa, eles não vão aprovar. Então eu fiz um outro programa completamente falso e entreguei esse programa para o Jaquito, para a Zef, para Mauro. E eles viram e aprovaram. Disse, ok, vai ao ar. Era o programa número 1. Aí eu simplesmente fiz um negócio que eu nunca vi ninguém fazer. Eu troquei as fitas. Eu peguei a fita que eles viram, eu joguei fora, peguei a caixa e joguei a fita que eu queria botar. Isso é assinar o atestado de óbito, né? Mas em televisão aberta, Quem manda é a audiência. Tem uma palavra, o que vale é a audiência. O programa estreou numa quarta-feira, às 11 horas da noite. A manchete fazia traço 1, traço 1, traço 1. Pois bem, primeira semana fez 7, segunda fez 8, terceira fez 13. Você fazendo 13 pontos na manchete, numa quarta-feira, às 11 horas, você manda mais que o dono. Então ali você vira herói, entendeu? Então foi assim que começou, foi assim que foi o primeiro. O documento só existiu graças à visão do Jaquito, né, que é uma coisa que não se reconhece nele hoje, e há uma loucura que eu fiz, que ninguém faria, que eu acho que hoje eu não faria de novo, que é apresentar uma fita para os diretores e mandar uma fita completamente diferente para a programação. Esse é Nelson Enef. Não sai daí, já já voltamos com o terceiro bloco de Menorá na TV. E eu vou perguntar ao Nelson Enef como é que foi a relação dele com Adolfo Bloch, que muita gente diz que é Deus e outros tantos dizem que é o diabo. Já já voltamos. A Heleninha disse ao de Veras, olha, você vai a São Paulo porque lá tem um cantor que poderá cantar suas canções. Ele me disse, você canta mesmo, menino? E eu, muito humilde, né? Disse, bem, não sei. Cantei, como é cruel cantar assim. A voz de Calbi era o quê? É Frank Sinatra, é Michael Jackson. Up to you, Seria bom que algumas meninas pudessem arrancar a roupa dele e tal, essa coisa toda. Eu digo, perfeito. Só que precisa ver a roupa que ele vai usar, que ela tem que ser descartável, né? A gente, não, você pode achar que isso já foi visto e tal. As meninas ficavam lá gritando e tal, e algumas foram lá e puxaram e arrancaram. E na terceira semana não precisou mais contratar ninguém. Era uma histeria geral no auditório da Rádio Nacional. Com aquela facilidade dele para cantar e compreender e pegar a melodia, passear, reinventar. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama em meu peito ainda quer, saiba, nada foi em vão. Ô Nelsinho, Adolfo Bloch, amado por muitos e odiado por tantos outros. Na sua relação de homem de televisão dentro da Manchete e também homem de jornalismo dentro da empresa jornalística que começou como Gráficos Bloch, depois Bloch Editores e depois Rede Manchete de rádio e televisão,
Como é que era a sua relação com o velho Adolfo Bloch, que infelizmente não está mais aqui entre nós? Bom, a minha relação era extraordinária, extraordinária. O Adolfo me chamava para casa dele. Ele tinha destruído inteiramente um apartamento lá no Chopin, né? Quebrou todas as paredes e chegou, me levou para o apartamento dele e sentou comigo na cama e disse: "Tá vendo, Nelson? Olha como eu moro. Um sala e quarto em Copacabana." Esse era Adolfo. E interessante o Adolfo, Rony, é o seguinte: todas as piadas que se contam sobre o Adolfo são verdadeiras. Todas. Então deixa eu te interromper e vou te contar uma história. E você vai me confirmar se ela é verdadeira ou não. É muito rápida. Um dia ele entra no elevador e encontra um sujeito que, por algum motivo... comendo sanduíche. Ele teve alguma dificuldade. Comendo sanduíche, e ele diz: "Você está despedido." E o sujeito diz para ele: "Não, eu não estou despedido porque eu não trabalho aqui. Então você vai lá no departamento pessoal, você vai ser admitido para logo depois você ser despedido." Isso é verdade, Nelson? Essa eu não sei se é verdadeiro ou não. Eu sei uma vez que ele entrou e tinha um gay no elevador comendo um sanduíche. E ele disse: "Olha, você para de comer sanduíche aí, não pode comer sanduíche." E o cara disse: "Mas sanduíche fui eu que comprei, é meu." Aí o Adolfo respondeu: "Mas o elevador fui eu que comprei e é meu." Então, sai daí. Isso é verdade. Tem a história do cara que ele demitiu, porque um dia de calor intenso, e um operário estava sem camisa ali no 6º andar, e ele disse: "Está demitido, sem camisa, não sei o quê." E aí o operário se dirigiu ao departamento pessoal, e o Adolfo encontrou com ele lá embaixo, botando a camisa e tal. Ele disse: "Isso mesmo, bota a camisa, acabei de demitir um lá em cima que estava sem camisa." Essas piadas todas do Adolfo são verdadeiras. Tem que uma vez ele estava no Georges V, em Paris, e chamou uma prostituta. E a prostituta pediu dinheiro adiantado. Aí ele disse: "Mas como dinheiro adiantado? Eu sou o Adolfo Bloch, eu sou dono das gráficas Bloch." Eu caguei. Aí ele disse: "Mas como, pô? Eu sou dono da TV Manchete, de Manchete." A mulher: "Caguei, era adiantado." Aí disse que ele disse: "Olha, quem me confirmou isso foi o Raul Judicelli." Aí ele se olha no espelho e vira para ele: "Você tem razão, meu irmão, toma adiantado." Todas essas histórias são verdadeiras. Ô Nelson, depois de várias obras espetaculares, o que é que você gostaria de fazer hoje? Quem seria o novo Calbi? Você já pensou em Nelson Rodrigues? Você já pensou, como você fez figuras que já morreram há muito tempo, como foi o caso do Santos Dumont, num João Saldanha da vida? O que passa na tua cabeça? Qual é a próxima mexida no tabuleiro de xadrez em relação aos filmes que você pode vir a fazer? Bom, vou te dizer em duas linhas. Uma é o novo filme que já está pronto, na verdade. Eu fiz um filme sobre a preparação de uma escola de samba para o carnaval. A escola de samba, Rony, tem um negócio incrível. São 5.000 pessoas trabalhando ao longo de um ano, a um custo de $6 milhões, para uma apresentação única que dura 82 minutos. Esse é o título do filme, 82 minutos. Então eu acompanhei durante um ano a Portela, a preparação da Portela para o Carnaval 2015 e até o desfile. É um negócio que nada pode dar errado, né? Vamos dizer, a luz não acende, como te falo, a luz não acende num dos carros, aquilo perde o 10º que poderia levar à vitória. Então é uma situação de uma tensão incrível, e essa história de não ter repetição, quer dizer, você pode até
investir 6 milhões de dólares na montagem de uma ópera em Berlim. E se no primeiro dia não funcionou, tem o dia seguinte, no segundo vai funcionar e tem os outros. Então, 82 minutos está pronto, é o próximo filme, nós estamos colocando no Festival do Rio, agora em setembro. E você falou de Nelson Rodrigues, e não sei se falou de propósito ou por acaso, o Nelson é o... Eu falei pela minha paixão por ele. O Nelson apesar do defeito de fabricação que ele tinha, o Nelson ser tricolor. Pois é. Mas eu acho que ele era o mais rubro-negro mas do tricolor. E ele irmão do Mário Filho, que era um rubro-negro maravilhoso. E o Nelson dizia que no fundo do coração de todo mundo existe um rubro-negro escondido. Um lugar para o rubro-negro. Eu estou fazendo para a Globo uma série chamada A Revolução dos Idiotas, que o Nelson Rodrigues dizia, uma vez ele escreveu uma crônica extraordinária, que depois repetiu de outras formas, chamada Os Idiotas Fundamentais. E ele dizia mais ou menos o seguinte, que antigamente os idiotas se recolhiam à sua própria insignificância. Mas quando eles se deram conta de que eram superioridade numérica, Nelson diz assim, deve-se a Marx a descoberta de que os idiotas eram superioridade numérica. Então passaram a ocupar todos os postos importantes do país. Eu acho que a Revolução dos Idiotas nunca foi mais atual do que é hoje. O Nelson escreveu essa crônica há algumas décadas e quando a gente vê, a gente bota o olho na rua, a gente abre os jornais, a gente vê tudo o que está acontecendo nesse país, a gente lembra desse pensamento do Nelson sobre os idiotas. De fato, a Revolução dos Idiotas está em pleno vigor e esse é um projeto que eu estou desenvolvendo com a Globo. Nelson, eu teria coisas muito interessantes para conversar contigo durante horas. E eu vou dizer a você que vai ser uma honra muito grande receber você de volta aqui, quando você quiser. E eu quero te oferecer os nossos microfones e as nossas câmeras de Menorá na TV para que você se despeça e faça as suas considerações finais. Toninho, olha, como sempre, é um grande prazer estar conversando com você. Quando a gente começa a conversar, a gente tende a não parar. A gente está, nesse momento, há não sei quanto tempo. Para mim, passaram-se 2 minutos. E então, quantas vezes você me convidar, tantas vezes eu virei aí para continuar o papo com você. É um prazer imenso estar conversando com meu amigo de 60 e tantos anos. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, pelo canal 26 da NET, às 10 horas da noite. E você também pode nos assistir em vários dias da semana, nessa grade que você pode conferir aqui embaixo da telinha e que certamente você terá a mesma sensação que vai ter quando nos assistir nos nossos programas inéditos. Nos vemos lá.